caos virá para surgir o cavaleiro do cavalo branco. O anticristo está no cavalo branco, ele vai trazer a falsa paz. Então, nós precisamos entender, né? A linguagem do mundo hoje é paz e segurança. Paulo disse, quando vocês ouvirem de paz e segurança, virá O fim. repentina destruição. A destruição se manifesta, surge o cavaleiro do cavalo branco para trazer a falsa solução do planeta. Mas para o líder global surgir, na minha visão, né, a igreja vai ser arrebatada. Então, esse é o cenário apocalíptico. Então a igreja não estará aqui na manifestação do anticristo. Eu não acredito. Então, antes da manifestação Dele, de governo, de ele entrar como um líder global que vai dominar o mundo e ser reconhecido como Messias Israel, a igreja vai ser arrebatada antes. Então, se o senhor tiver certo disso, o momento de nos prepararmos como igreja é agora. Eu defendo isso desde o início do meu ministério. A gente não tem que se preparar. Nós sempre temos que estar pronto. É agora. Porque muita gente quer ver sinais para a volta de Jesus. Jesus disse, no momento em que vocês menos esperais, virá o Filho do Homem. É na hora inesperada. É como ladrão, é como relâmpago, e Paulo disse que vai ser no momento. Então não é aquela questão de eu preciso ver algo acontecer para Jesus voltar. O mundo se prepara para o anticristo e a igreja está pronta para o arrebatamento. Pastor, Essa é a visão. e na sua visão, o Papa, ele está vivo? Está vivo. Está vivo. Ou já, aqui tem gente dizendo que ele morreu e as Não. pessoas estão aí ocultando a morte dele, né? Não, ele está vivo, né? Só que existe, né, as profecias, né, principalmente de São Nicolau, que ele seria aí, entre aspas, o último papa, né? Que o próximo que viria já viria como falso profeta. Essa seria uma ideia. Existe uma sala no Vaticano também que só tem 112 espaços, né? E só tem o espaço agora para o Francisco. Olha só que enigmático com essas coisas. Existe uma sala que tem todos 112, os papas, né? 112 papas estão lá. O Francisco só tem espaço para mais um. Que é o Francisco. Que é o Francisco, não tem mais espaço. E aí existe uma teoria, né? Não estou afirmando aqui, mas eu acredito que possa ser real nesse atual momento de humanidade que nós estamos vivendo, o surgimento de um Papa negro. Existe essa ideia, né? Porque o latino, como o Francisco, já é uma quebra de cultura, né? E o latino trouxe toda a perversão da Igreja Romana. Eu acredito que o Francisco foi um dos papas mais apóstatas da história da Igreja Romana, que aderiu à teologia inclusiva e toda essa... O pastor Anderson Silva, aqui no podcast mesmo, ele se referiu ao Francisco como servo de Satanás. Sim, pela perversão da palavra. Ele disse que é impossível o homem não ter vindo dos macacos. Então imagine... Ele também aceitou padres homossexuais. Sim, homoafetivo. Homoafetivo. Que não pratica o homossexualismo. Né? Assim, o padre hoje ele pode chegar no altar e dizer, eu sou homoafetivo. Eu tenho um afeto, mas não pratico ato Sim, sexual. Não pratico, que padre não pode ter. Nem com mulher vai ter come, pô. Mas, agora olha a cultura. Não, mas fala engraçado, mas se não pode com mulher, com homem é que não pode, não deve mesmo, aí. Fala a verdade. Com mulher é o normal da natureza humana, né? Eles não deixam e aí vem essa questão do... É o celibato, né? Então, mas o padre pode dizer o seu desejo, né? Que não é por mulher, mas é por homem. Mas aí ele tem liberdade hoje para dizer. Eu só não entendo isso porque... E a bênção também sobre casais do mesmo sexo. Eles não fazem um casamento, mas eles abençoam. O sacerdote está liberado para abençoar. Então, isso já é uma perversão. Vem de Laodiceia também, né? Lau é povo e Diceia é direito ao governo, é o direito do povo. E Laodiceia, teologicamente, é a igreja governada pelo povo. Então, é a vontade do povo que prevalece e não a vontade do sacerdote. Meu Deus. E Francisco abriu as portas para o pecado, porque existe o católico que era ainda, né? Existe muito católico extremamente conservador, mas está se quebrando paradigmas. E também está no nosso meio, né? Tem muitas igrejas que não são governadas por Deus através de sacerdotes, mas
são governadas pelo povo. Então, pelos empresários. O líder religioso faz tudo o que o povo quer, e não o que Deus quer, que é santidade e separação do pecado. Mas esse surgimento do Papa Negro aí, conforme essa teoria... Diz que seria terrivelmente perigoso. Sério? Mas pro mal? Dizem que sim. Não pode ser negro não, porque senão aí vão associar mesmo que o preto... Muito. Não pode. A ideia seria quebrar os paradigmas, né? O paradigma, né, de tudo isso. Mas eu acredito, Fábio, né, que a gente está vivendo um tempo de muito engano. E a religião vai trazer muito engano, infelizmente. A religião trará mais engano ainda. Em todas. Mas aí diz que o anticristo ele teria uma grande influência política e religiosa. religiosa. Por causa do falso profeta. É. Que vai fazer sinais. Então, se só existe espaço para mais um Papa nessa sala que tem 112, que seria para o Papa Francisco, se aparecer, segundo essa teoria aí, esse Papa Negro, preto, seria o falso profeta, então, segundo alguma teoria? A tese do Papa Francisco estar morto é que ele mudou o funeral do Papa. Ele mudou o enterro, não só dele, de todos que virão depois dele, porque o Papa sempre ficava exposto em público, fora do caixão, né? Lembra? Todos os funerais, o Papa fica lá fora e todo mundo vai lá e tal. E a partir de Francisco agora, não haverá mais essa exposição fora do caixão, só dentro do caixão. Então ele mudou todo um ritual aí de muito tempo. Que diz que o Papa é um ser humano, olha só, a quebra de paradigma como qualquer um. E a gente acredita nisso, né? Mas para a Igreja Católica, o Papa é o representante direto de Jesus na Terra. Então ele está quebrando vínculos. Antigamente até era associado ao Papa como substituto do Filho de Deus, né? Sim. Ô pastor, mas qual seria a mensagem de despertamento de Deus para esse tempo, para essa geração, mediante a tudo que nós estamos vivendo? Eu digo assim, Fábio, não tá fácil. Eu tenho um texto lá de Mateus 25, lá 6, né, que eu sempre cito ele, né? E tardando o noivo, todas dormiram. Não foi 5 virgens que dormiram, foram as 10 virgens. A diferença é que quem tinha azeite em reserva. Então, assim, o azeite em reserva é o relacionamento, é a intimidade que a pessoa tem com Deus, com o céu, com a palavra, com o desejo de estar na presença de Deus, né? Porque é muito simples. Se eu não tenho desejo de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ter contato com Deus, de ter comunhão com Deus aqui na Terra, que céu é esse que eu quero ir? Que eu não tenho desejo. Então, para Filadélfia, Jesus disse, né? Mesmo com pouca força, não negasse o meu nome. E essa foi a palavra, né? E Jesus fez uma promessa para Filadélfia. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, né? Então a gente está vivendo um tempo que muita gente está com pouca força, mas a gente não pode negar o nome de Jesus, tem que perseverar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. E é tempo de ter azeite em reserva, é tempo de se desligar um pouco da terra e se conectar ao céu. Perfeito, perfeito. Que forte. Queria ter essa calmaria do pastor Carlos Cardoso. Vai acabar tudo. Meu Deus do céu. O Napoleão Falcão que liga. Meu Deus. O Napoleão Falcão liga pra mim e diz, eu tô calminho igual tu. Eu queria ter essa calmaria para falar que tá tudo acontecendo, ter essas informações que ele tem e passar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Mas isso é fé, confiança. É muita tribulação, né? Que é a tribulação que gera paciência. É verdade, verdade. Terrível. E esse cara aí agora que vai aparecer? Qual a sua visão apocalíptica a respeito dele? Meu Deus. Quem é? Suspense. Suspense. Tô esperando ele aparecer. Esse aí, ó. Eita. Papa Francisco. Seria um falso profeta? Esse... Autoridade muito reconhecida. Tem influência política e religiosa, né? Ele... Primeiro que o Papa Francisco é o Papa mais profano, né, da Igreja Católica. E quem fala isso são os próprios bispos e padres da Igreja Católica. Não é uma fala de pastor. Os próprios católicos falam isso.
Então, o Papa Francisco, no ano passado, Fábio, o que é Laodiceia, né? As pessoas perguntam assim, Laodiceia. Primeiro, o que ele fez? Só para você ter ideia do nível, né? Ele negou a existência da criação. Ele disse que a gente veio dos macacos, então não foi Deus que criou o homem. Isso fala dele. Ele negou a existência da criação ele fala que nós viemos da... Evolucionismo mesmo? Evolucionismo. Outra coisa, ele falou, se um ET viesse à Terra, ele batizaria, né? Isso é fala dele. E em outubro, eu vou para resumir assim, as heresias são fortes, mas em outubro do ano passado, todo mês de outubro, o Vaticano se reúne, o clero, para decidir o próximo ano. E ele tirou o poder do clero em outubro do ano passado e chamou o povo. O nome disso é sínodo, né? Eles fazem o sínodo do Vaticano para decidir o que a igreja quer. E o que ele fez em outubro? Ele tirou o clero e deu ao povo. Laodiceia, daí entra a questão de Laodiceia. Lau significa governo. E Diceia, Lau significa povo e Diceia, governo. Então, o que é Laodiceia? Igreja governada pelo povo. Aí ele faz isso no mês de outubro e em dezembro o que ele fez? Ele liberou os padres a abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo. O que ele fez? A vontade do povo. Do povo, que é nessa agenda globalista e woke, né? Woke, que é vamos abraçar. Outra coisa, o Papa é comunista. Esse Papa. Porque o nome dele é Gregório, ele aderiu o nome Francisco. O que é o movimento franciscano? O movimento franciscano odeia a riqueza. E quem é que odeia capitalismo? Comunista. E a história do movimento franciscano existia um menino chamado Francisco que o pai não dava bola, e o pai era rico. Ele saiu de casa, foi para a rua e se reuniu pessoas com ele e começou o movimento franciscano odiando a riqueza. Então, e aí esse movimento, esse Francisco que se levantou contra a riqueza se transformou num santo da Igreja Católica. Ele adere o nome Francisco para não é só a questão do viés de contra, é por causa do viés comunista. O Lula saiu da cadeia, qual é o lugar que ele foi? Presidência. Ele foi para o Vaticano. É verdade. Foi pedir a benção do Papa. Recebeu a benção do Papa. Então, veja bem. E outra coisa, o Ortega, né? Que ele mandou um monte de padre embora da... Até hoje estão perseguindo bispos. Sim. Ele fez alguma coisa? Até hoje não fez nada, né? Eu posso estar enganado, mas eu não vi um pronunciamento dele a respeito. Agora, existe algo muito forte, né, na minha visão. E isso quando o João Paulo II caiu, veio Bento XVI e Bento XVI renuncia e entra Francisco. Existe a questão teológica disso, que é o quê? Bento XVI era ultraconservador. Ele era contra aborto, contra homossexualismo, e ele não aderiu à agenda. Criaram um monte de escola, olha o que o sistema fez. O Vaticano não é para amadores. Para amador. Jogaram um monte de crime em cima dele e ele teve que renunciar. Mas se você pegar a teologia de Bento XVI, ela é uma teologia cristocêntrica. Só para você ter ideia. E por ele ser conservador e não aderir à agenda global, eles excluíram ele. Só que quando a gente lê Apocalipse 17, a Bíblia fala dos 8 reis. Essa contagem dos 8 últimos papas começa no concílio de Latrão. Só que a Bíblia fala da morte do sexto, virá um por um pouco de tempo que iria renunciar. Está dessa forma lá em Apocalipse 17. E aí o sexto iria se manifestar no 8º. E aí muita gente acredita que o João Paulo II vai ressuscitar, porque ele está lá intacto, é filmado, você consegue vê-la do João Paulo II e sendo filmado. Mas é muito forte isso aqui. No funeral de João Paulo II, que está o quê? Houve um ritual satânico no funeral de João Paulo II. É mesmo? Ele foi enterrado em 3 caixão. E o caixão mesmo, que está lá na Praça de São Pedro, quando eles colocam, você vai ver que a cabeça de João Paulo... Imagina que a ponta vermelha aqui é a cabeça dele, está aqui. Ele está aqui no corpo. Só que a cruz ficou de cabeça para baixo aqui.
E quando você estuda, daí ele foi colocado dentro de um... Por que o corpo dele não entrou em decomposição? Ele foi colocado num caixão de chumbo. Aí vem o caixão e aquele caixão lá, simples lá, que colocaram ele lá. São 3 caixões. E foi um ritual. E faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Então eu não lembro, mas se pesquisar, as pessoas vão encontrar o ritual satânico do funeral de João Paulo II. O que significa esse ritual? Todos os demônios que operaram através do seu pontificado foram presos dentro daquela catatumba. Meu Deus do céu, isso é macabro. E foi aberto para ver a transferência. A ideia seria que, a minha ideia é espiritual, dentro dessa visão escatológica. Posso estar errado, tá? É que, isso aqui dá polêmica, né? O povo vai, o povo vai endoidar, agora o povo vai bater com força. É que os demônios que operaram no pontificado de João Paulo II foram para o último, para o 8º rei, que é Francisco, porque ele aderiu à mesma agenda de João Paulo II de globalizar o mundo, de uma igreja para todas. Foi no pontificado dele que foi inaugurado no Emirados Árabes o Crislã. Judeus, muçulmanos e cristãos, está lá no site do Vaticano. Judeu, muçulmano e cristão adorando o único Deus no mesmo lugar. Daí tem lá uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. E ele é o cabeça do Crislã hoje, a unidade religiosa mundial. Meu Deus. Seria o falso profeta? Na minha visão, ele tem grande chance de ser o falso profeta. Se não é, ele trabalha juntinho. Rapaz, mas ele existe... eu tô ficando com medo, porque... olha a idade desse homem, olha como ele tá. Se ele for o falso profeta, eu não morro antes do arrebatamento da igreja. Mas é isso mesmo, Jesus está às portas. É nessa visão. Quando você vê esse cenário, ele é muito profético, né? Ele é muito escatológico. Mas existe toda essa ligação, e se você puxar, não é teoria. É uma realidade. Ele está trabalhando não a favor, mas contra o verdadeiro evangelho. E essa unidade que ele está fazendo é assombrosa. De uma igreja unida, né? Com todas as religiões. Isso não é teoria, é uma verdade apocalíptica, então. Sim. E aí você tem, por exemplo, quando eu falei do Abner aqui. O Abner Ferreira teve lá numa reunião do Vaticano com hindus, muçulmanos e várias religiões. E o que ele fez? Ele chamou o Papa do quê? Vossa Santidade. Vossa Santidade. Bateu continência pro Papa. Então, para mim, um cara desse não devia nem ser chamado pastor. Porque é uma coisa que não se mistura. Não existe santidade dentro do Vaticano. Quando você pega a história do Vaticano, a construção da Basílica de São Pedro, o tanto de sangue que foi derramado, o poder que a igreja tem sobre o mundo, o poder que a igreja católica, o Papa Pio XII liberou Hitler matar os judeus. Então, assim... É uma influência global, né? Então jamais pode ser chamado de Vossa Santidade o Papa, né? Dizer que esta igreja, né? Que é a cabeça da grande meretriz, né? Não é... como é que fala? Não é que... Não é que ela é a Babilônia. Ela é a cabeça. Mas quem seria a grande Babilônia? Todo sistema religioso que não propaga a verdade. Ô pastor, mas só para deixar o povo um pouquinho contextualizado sobre esses acontecimentos. Se fosse hoje para o senhor, dentro das suas previsões apocalípticas, não o senhor afirmando mas dentro de suas previsões apocalípticas, se fosse para o senhor apontar o anticristo, o falso profeta e... qual é o outro? É a tríade satânica, né? É o dragão. Daí o dragão ele vem na Terra através do arrebatamento. Tem o falso Cristo, o falso profeta e... tem o dragão. Mais o dragão, não, mas tem outro, não tem? É o dragão vermelho, né? O dragão? O dragão Quem seria? 13. Quem seria essa tríade satânica aí? Então, hoje, né, tem essa previsão, né? Que seria, pode, e não estou afirmando, né? A minha questão, o falso profeta é o Papa Francisco. Foi o Papa que mais se distanciou da Bíblia dentro do clero, né? O pontificado do Papa Francisco, por exemplo, ele aprovou gays serem padres. Foi agora, né? Sim. Já começa por aí. Quer dizer, a ideia não, o cara vai praticar o homossexualismo e vai ser padre. Não, não é isso. Segundo eles, o cara pode dizer que ele é gay, só que ele não pode praticar, assim como existe o celibato para o sexo com mulher, também não vai praticar com homem. Seria a questão Mas
ele pode se posicionar. Eu sou gay. Seria a questão do homoafetividade e homossexualidade, né? Sim. O homoafetivo, ele tem afeto pela pessoa do mesmo sexo, mas não pratica o sexo, né? Então o homoafetivo pode ser padre. Pode ser padre. O cara fala, não, eu sou homoafetivo, mas eu não pratico. Pode ser padre? Pode ser padre. Sacerdote? Agora pode, pelo Vaticano. Outra coisa, aí entra... Apesar de que, não falando não, mas a maioria dos padres, desculpe gente, mas pode não concordar, tem um jeitinho, tá? Aí vem... Então... Temos que orar até pelo padre Fábio de Mello, né? Tem um pastor Flávio Amaral aí que eu acho que a mídia vai perseguir ele, viu? Já perseguiu, parece até no... pastor Flávio Amaral, ele veio de lá, né? Ele veio de lá, então ele conhece, ele sabe que os a negócios. depressão dele é que ele quer sair do armário. Aí... Rapaz, por que eu falei isso? Eu vou apanhar tanto agora. Você gosta? Não, eu falei, não, mas a maioria dos padres, eles são mais... Aí entra de 2023 para 2024, todo mês de dezembro, sobre o falso profeta, todo mês de novembro existe a reunião no Vaticano sobre o sínodo, né? Eles fazem uma reunião para decidir o futuro da igreja. E em 2023 o Papa tirou o poder do clero, dos padres, dos bispos, arcebispos, e deu ao povo. Quem decidiu o futuro da igreja foi o povo. E isso foi em novembro, de outubro para novembro. Dezembro, o Papa liberou a bênção sacerdotal sobre pessoas do mesmo sexo. A gente está falando de cristianismo, que carrega uma Bíblia, fundamentada na Bíblia. Igreja Católica, fundamentada na Bíblia, liberou bênção e liberou padres. Então, a Igreja Católica, hoje, através do pontificado do Papa Francisco, e é muito importante a gente abrir um parênteses bem grande aqui, que tem padres, bispos falando sobre isso que eu estou falando, tá? Tem, eu já vi também. Então não é que uma são coisa... Contra. São contra o pontificado dele. São por contra. causa de... Ele está contra a palavra de Deus. Porque eles estão muitas vezes na ignorância, mas eles defendem o princípio da palavra de Deus. E aí você vê... a igreja Laodiceia, né? A palavra Lau significa povo, Diceia é governo. Igreja governada pelo povo. Esse é o significado de Laodiceia. Igreja governada pelo povo. Quando ele tira o poder da igreja, do clero, e dá ao povo, igreja governada pelo povo. O que o povo quis? A bênção sobre os homossexuais. E ele liberou a bênção por causa do povo. Aí vem toda a questão mística, né? Que ele falou que Jesus tem uma fraqueza, que nós não podemos negar o evolucionismo, né? Ele rasgou a Bíblia, falou que Jesus tem uma fraqueza. E falou da questão do criacionismo não existe, que nós descendemos dos macacos. E a agenda então ele negou toda a Bíblia praticamente? Toda a Bíblia. E é o Papa. Ele não deixa de ser o Papa. E aí existe algo... Só segurando aqui, dentro desse contexto, por ele ter negado a Bíblia, ter falado a respeito que Jesus tem uma fraqueza, e isso já o coloca na condição como falso profeta, mas eu não posso dizer que né? É só suposição. Entra na questão do erro de Deus, né? Do que ele falou que Deus, existe um erro em Deus, que ele carrega um negócio lá sobre o erro de Deus. Outra coisa que tá ligada a ele foi agora, mês de dezembro, você chegou a acompanhar isso, a mídia passou, que ele abriu 5 portais espirituais. Eu vi uma notícia sobre isso. Isso, 5 portais, são 5 portas que ele passou, que foi um ritual espiritual. É mesmo? Agora, no mês de dezembro. Na realidade, começou em dezembro, daí veio janeiro, parece que falta uma agora, né? Aí 5 portas que ele passou. Então, na minha visão, isso é uma visão, né? Não podemos dizer aqui que mas diante da perspectiva de um falso profeta, porque ele influencia a política e as religiões. Sim. Sim, ele tem uma grande influência política e religiosa. A questão da agenda da unificação religiosa está na mão dele. Ele está unificando cristãos de todos, hinduístas, budistas, judeus, muçulmanos. Ele está englobando todos para uma unificação pela uma falsa paz religiosa. Então ele tem características do falso profeta. O anticristo, nós temos aí Jared Kushner, temos o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, né? E até um tempo atrás existia uma forte perspectiva sobre Emmanuel Macron, que hoje está enfraquecido de uma forma assombrosa, né? Mas são
precursores que podem se tornar, né? Então, veja bem, o apóstolo João disse em 1 João 2,18, existem muitos anticristos que já estão entre nós. Então, todos trabalham pela política do anticristo. Pode não ser nenhum deles, mas todos estão trabalhando para que surja um. Mas o espírito que usa eles é o mesmo, é o espírito do anticristo. Então, hoje teremos essas duas figuras. E para o dragão se manifestar, Apocalipse 12:7, né, que o dragão é lançado na terra, Apocalipse 13:1 e 2, o dragão transfere o seu poder, o seu trono à besta, o anticristo. Que é o dragão, na minha visão, o dragão vem à terra com o arrebatamento da igreja. Mas o que seria esse dragão? É o próprio diabo, né? Lançado na terra. Então é a tríade satânica, o diabo, o falso profeta e o anticristo. Porque o diabo imita Deus em tudo. Deus é Pai, Filho... Espírito Santo. Então, o diabo, o anticristo e o falso profeta é a trindade satânica, que se unificam no governo de 7 anos do anticristo. Então, o diabo seria o pai, o anticristo, o filho... E o falso profeta seria o espírito. Misericórdia. Tudo interligado. Isso é interessante que o senhor está falando aqui, é uma visão, é uma suposição, mas é melhor ficar em alerta, de olho, né? Do que ser surpreendido. Sim, e se você for estudar sobre isso com profundidade, você vai ficar mais doido que eu. Não, é porque... porque as pessoas... a gente sempre fala isso, né, Fábio? É uma realidade tão clara que as pessoas não querem acreditar que é dessa forma, mas é dessa forma. Mas, pastor, estudar o Apocalipse, por ser muito complexo, não deixa o cara meio bitolado, não. Tudo que o cara olha, ele fica já assimilando com o Apocalipse. É aterrorizante viver assim também, não é? Não. Eu sempre digo que não, porque se eu estou vendo a profecia se cumprir, isso me dá segurança e firmeza, né? Não desespero. Né? Eu estou vendo que o que eu creio que está escrito, e essa é a função do Apocalipse, se revelar o futuro, isso não me gera transtorno nenhum, isso me aproxima mais de Deus e me faz lutar mais pelo reino de Deus e pela obra de Deus e viver, né, em prol dessa fé, nessa fé. Pastor, dentre todos os pastores no Brasil, o senhor é um dos poucos que tem propriedade para falar sobre o assunto que eu vou abordar agora, porque o senhor desenvolve um projeto social bem relevante sobre a mudança daqueles que mudaram de sexo, aí o senhor trabalha agora para que eles voltem à sua normalidade, né? O Papa liberou que os padres, os bispos, liberem a bênção para casamentos homoafetivos. Qual é a sua visão sobre isso? Esse Papa atual é um servo de Satã, sem dúvida. Então, toda a pauta progressista que tem Satanás por mentor, ele é interessado, inclusive inocenta Dilma, inocenta Lula, é um servo de Satã. E os verdadeiros padres posicionados não concordam, tem que respeitar, porque é o líder fundamental da Igreja Católica, mas doutrinariamente repudiam isso aí. Mas tem que acontecer. A relativização da verdade é o esfriamento do amor a Deus, consequentemente oposição a tudo aquilo que é verdadeiro à luz da palavra de Deus. E vai ser assim. Transsexualidade, todo esse modismo, a disforia de gênero, ela existe. Mas hoje os jovens estão se tornando homossexuais por imposição de moda, da arte, dessa religião distorcida. Então vai acontecer. É o tempo de apostasia, onde as pessoas expulsam Deus da arte, expulsam Deus da religião. Do tipo assim, um monte de igreja gay por aí. Algum problema? Não, é um clube. Mas não é o corpo de Cristo. Aí eu pergunto, do que adianta ser incluso na terra e excluído no céu? É bom, é um clube religioso, é legal. Mas assim, só é a igreja de Cristo se você não customizar a palavra e a cruz. Agora, se você tem uma igreja que te aceita, mas relativiza o peso da palavra, não é uma igreja, é um clube. Renúncia ainda vale a todos, né? A porta é estreita, não passou por reforma. Perfeito. Mas, pastor, o senhor há de concordar também que falta
muita capacitação e habilidade das igrejas mais tradicionais para lidar com esse público que sofre realmente com a homossexualidade. O que fazer? Qual o caminho, qual o direcionamento a igreja deveria tomar para abraçar esse público e cuidar deles? Porque, por exemplo, tu vai numa igreja mais tradicional, o homossexual chega lá e ele se sente meio que ameaçado. Ele se sente machucado pelos olhares. Infelizmente, a comunidade, igreja tradicional, eu não digo que são homofóbicos, mas existe um preconceito sobre a pessoa do homossexual. Alguns vão dizer que é demônio, outros vão dizer que é doença, mas ninguém consegue tratar de forma como o senhor tem um trabalho. Isso, eu digo, a maioria das igrejas no Brasil. Então, vê essas igrejas inclusivas abraçando. Porque existem homossexuais que lutaram praticamente a vida toda para ser livre da prática homossexual e não conseguiu. Aí vem um pastor, uma pastora que diz que Deus aceita como ele é e que a santidade da Bíblia não está falando relacionado simplesmente à homossexualidade e sim à fidelidade. Aí eles acabam se deixando levar por esse engano. O que fazer? Entender que conversão não anula instinto. A nossa conversão e o nosso casamento não anulou que Adão quer todas as mulheres do mundo. E se a gente der vazão à carne, Adão vai ter fome pelo pecado. Então, um homossexual fiel a Deus, a conversão dele não diz respeito ao instinto morrer e não significa que ele tem que casar com o sexo oposto. Alguns vão conseguir, glória a Deus por isso. Outros não. A missão de um homossexual convertido não é casamento heterossexual. É viver para a glória de Deus, é ser um adorador. É não pecar. Então talvez sempre vai ser o espinho na carne dele. Tem pessoas que morreu o desejo. Glória a Deus. Tem pessoas que não. Vão ficar administrando aquele impulso a vida inteira e vão ter que clamar ao Espírito e à palavra. E a igreja tem que humanizar essa visão. Se o hétero não tem um impulso morto, o homo, e aqui eu quero ajudar a igreja, é diferente homossexualidade de homoafetividade. Então, a homossexualidade impõe atividade sexual. Homoafetividade impõe a atração do afeto. Então, um homossexual convertido, ele pode ter homoafetividade sua vida inteira. Ele pode emocionalmente se identificar com o mesmo sexo. O que ele não pode? Ser homossexual. Ter a atividade sexual homo. Interessante. Isso curaria essa dor. O cara vai, tem uma verdadeira experiência com o Senhor, mas chega para o seu discipulador, seu pastor, continua tendo desejo. Então não converteu. Não, esse pastor tem que ser maduro, humano, para dizer, filha, seu espinho na carne. É tipo assim, Saulo de Tarso, que matou e mandou prender Deus e o mundo, convertendo agora e sendo acusado pelos cristãos carnais. Então ele tem que falar para ele mesmo da renovação do entendimento. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a igreja tem que falar isso, que se sentir, você vai sentir. Você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Você vai ser tentado, mas você pode impedir um pássaro de fazer um ninho na sua cabeça. Então você tem que governar seu sentimento e seu instinto sexual pelo Espírito e pela palavra. Mas você é mais um dos hipócritas. Entende? Sim, você não pode ceder ao desejo. Desejo todo mundo tem, cara. Uhum. A gente está lá na academia, eu falo para os caras, não consegue? Faz a série e baixa a cabeça. Faz a série, bota o boné nos olhos. Sentimento é sentimento. Sentimento não define identidade. É isso que a religião tem que aprender. Sentimento é só sentimento. Perfeito, perfeito. Então, nesse ponto da atualidade, temos aí um sincretismo totalmente secular e com pouca esfera religiosa. Isso está sendo prejudicial para a igreja moderna? Extremamente. Contemporânea? Porque a igreja está passando uma crise moral já tem muito tempo. E essa tentativa de resgate moral faz com que ela entre em declínio com a sua própria espiritualidade. A igreja não está buscando a Deus. A igreja está buscando homens. A igreja não está buscando a Deus. Ela está buscando ídolos para si. O que aconteceu no papado da época? Olhe para mim. O papado da época, o Papa, a figura do Papa. O que é o Papa? O Papa hoje, Papa Francisco fala uma coisa, sai em todos os jornais, New York Times e todas as mídias aí.
de esquerda, de direita, de imprensa, todas as mídias sempre voltaram-se ao olhar do Papa. O Papa é a grande figura até hoje. Independente de qualquer figura religiosa, cristã, wesleyana, metodista, presbiteriana, independente de qualquer esfera da religião, o Papa sempre está acima. Por quê? Porque a Igreja Católica representa o quê? Igreja Universal. Católico significa universal. Ou seja, a Igreja Católica, naquela época, precisava de uma figura. De uma figura de quê? De Pedro. O que é o Papa? O sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro. Não foi Pedro que foi o vanguardista ali? Não foi Pedro que recebeu a profecia de Jesus dizendo: Pedro, sobre essa pedra que sou eu, Pedro, eu vou edificar minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Por que Jesus disse, sendo que ele é a pedra fundamental? Porque Pedro, Petrus, fragmento de pedra, está associado. Pedro ali era o quê? O instrumento que Deus ia usar para que ele fosse ali fazer essa prestação continuada para o Evangelho. O que é que Pedro ali significou? O símbolo de um líder religioso, de um líder da igreja primitiva. O que é que o Papa é? A continuação do ministério de Pedro. Aí o papado vem, com toda a autoridade, conseguiu unificar os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, todos aqueles que invadiram o Império Romano em todas as esferas, conseguiu unificar todas as etnias, conseguiu unificar a política, conseguiu unificar a economia, tudo passava pela mão do Papa. Aí o que é que o Papa começou a fazer? Anarquismo sexual, anarquismo político, começou a fazer assassinatos. Temos aí, por exemplo, os mais ricos. A crise do papado estava começando a acontecer. Por isso é o grande risco da igreja na política. Olha o que aconteceu. Os mais ricos começaram a querer ter um dedo no clero. O que é o clero? Clérigo. Religiosos. Os que trabalham na igreja. Aí os mais ricos queriam colocar o quê? Não, vamos investir na igreja. Mas eu quero o meu filho aí para aprender. Os monges, na época de Constantino, com algumas heresias que aconteceram, eles saíram do Império Romano e foram morar no deserto. Por que o Shoah? Monge, do latim, na expressão, significa solitário. É um ministério seguindo a Cristo de forma solitária. A igreja começa a instaurar a penitência. Você só vai ter o perdão de Deus quando você sofrer. Por isso toda a tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita ao ver os seres humanos sofrendo. Por que as pessoas não prometem coisas boas para Deus? Elas querem ir lá na igreja, lá no Espírito Santo, lá que tem 365 degraus. E subir de joelhos, pagar promessas. Ali é uma espécie de penitência. Por quê? Porque é como se Deus se deleitasse em ver os homens sofrendo. Deus é sádico. Deus, ele quer ver as pessoas sofrerem. Sempre foi o ideal disso para quê? Para manter o povo sempre na linha da miséria. Você não vai crescer, porque se você começar a crescer, você vai ficar rico, você vai se corromper. Se entrar na política, cara, você vai se corromper, é tudo muito sujo, você não vai conseguir ter representatividade. Se você não for igual a eles, você vai se perder. O que acontece? O que se carece aqui? Conhecimento. Deus quer ver você sofrer? Não. Deus quer ver você sofrer? Deus não ia criar o homem simplesmente para ver o homem sofrer. É claro que o sofrimento é uma consequência do pecado, não é? O sofrimento é consequência do pecado, mas antes de tudo, o sofrimento, ele é uma característica inerente ao ser humano. Todo ser humano sofre com crise existencial, todo ser humano sofre com dissonância cognitiva, todo ser humano sofre por conta da hipocrisia da máscara social que veste. Todo ser humano é como aquele poema de Fernando Pessoa: fiz de mim o que não soube, e o que eu poderia fazer de mim não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Logo reconheceram-me pelo que eu não era e não desmenti. Ou seja, você começa a ter uma crise de identidade à medida que você está no caminho. E aí começa a minar isso na sua mente, você começa a sofrer. Aí você aplica aquela frase: a dor é como se fosse um agiota. A gente faz uma dívida com ela que não tem como pagar. As pessoas vão sofrer eternamente. Ah, mas tá tudo bem. Você coloca a cabeça no travesseiro e sente tristeza. Por quê? Foi Deus que colocou essa tristeza dentro de você? Ah, você tá tudo bem, tá com dinheiro na conta, as coisas estão dando certo, pagou suas dívidas, tá tudo bem com os filhos, com a esposa, com o marido, mas você sente falta de algo. Foi Deus que colocou esse sofrimento? A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Mas característica de dentro da existência do ser humano faz parte a dor e o sofrimento somente pela existência que essa vida causa.
Mas tudo isso não é causado pelo pecado, pela queda do homem? Existiria esse vazio se não fosse a queda? Não existiria esse vazio se não existisse a queda. Esse vazio é o que Fyodor Dostoiévski dizia. Há um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Era como se fosse a grande marca do Criador na sua obra. Como dizia René Descartes. É preciso buscar a Deus para preencher esse vazio. Nada que você fizer em vida vai preencher aquilo que só Deus pode lhe dar. A igreja, passando pelo declínio moral, pela crise moral que estava passando, começaram a comprar cargos políticos, começaram a se infiltrar no clero por conta de financiamentos. A igreja sempre precisou de pessoas que financiassem realmente a obra. Só que o que acontece aqui? O Papa, como uma figura central, você percebe que na história tem a crise do papado, uma criança de 15 anos vira Papa. Começa a ter uma bagunça, por exemplo, você pega lá um Papa que assumiu, e pesquise na internet para você ver, ele pegou, desenterrou um Papa que estava antes dele, por mágoa, por raiva, por rancor, vestiu o cadáver do Papa que tinha morrido com as vestes papais, colocou ele sentado na cadeira, depois pegou uma carruagem, amarrou seus pés e arrastou o corpo do Papa já morto pela cidade até jogá-lo no rio. Loucura. Aí outro Papa vem... Mas por que isso? Por conta de... O declínio moral da igreja estava começando a ser evidenciado. Então, a natureza humana ali, na figura religiosa, estava começando a ser evidenciada. Nada era muito puro. Nada era muito espiritual. Ali era como se fosse um objeto de escárnio à memória do Papa que tinha morrido. Aí você pega ali Sérgio III. Sérgio III foi um Papa ali da ordem papal do pós-queda do Império Romano. E ele faz o quê? Ele se casa. Se casa não, tem um filho com um amante. E ele começa a matar os seus concorrentes. Ah, você vai ser Papa também? Se eu morrer? Então você não vai existir mais. Então começa a matar seus concorrentes. A outra crise política e papal, política e religiosa. Outro Papa vem, vai pra prisão, morre envenenado. O outro pega um travesseiro e sufoca o seu concorrente, que seria Papa também, pós sua morte. Você começa a ver um Papa que tem um amante, tem um filho com essa amante, e ainda a mata. E o seu filho ainda se torna Papa depois. Mas o Papa não poderia nem casar com... Voto de castidade, voto de celibato, simplesmente era quebras dos regimes estabelecidos pela própria igreja. Mas esses escândalos acontecendo estavam concuminando para quê? Para que acontecesse a reforma protestante. Você tem os pré-reformadores, você tem o Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Você tem ali, por exemplo, João Hus, que por protestar contra a igreja foi sentenciado a ser queimado vivo, e ele disse: vocês podem queimar este ganso que sou eu. Hus significa ganso, mas virá um cisne na qual ninguém poderá calar. Anunciando aqui talvez a profecia acerca de Martinho Lutero. Temos ali Girolamo Savonarola, que era a grande voz contra o poderio político-religioso que estava acontecendo ali na região da Itália fragmentada. O que é que acontece com Girolamo? Um grande orador, um grande líder dentro da esfera espiritual. Enquanto Savonarola pregava, pessoas se jogavam no chão e rasgavam as suas roupas por conta do poderio da mensagem que estava sobre a vida do cara. E aí o que é que acontece? É morto também por pleitear contra o sistema. Todo mundo que vai dar contra o sistema morre. Por quê? Por quê? Porque o sistema é absoluto. Só o sistema pode contra o sistema. Então os escândalos na igreja não é de agora, né? Então nem os próprios escândalos da igreja conseguiram parar a igreja. E comparado aos escândalos que nós temos hoje, então hoje em dia nós nem temos escândalo, né? Pô, olhando essas histórias macabras aí, a igreja tá santa, pura.
Hoje o máximo é... Hoje os escândalos que a gente vê no Fuxico Gospel não é tanto assim, não. Mas... não tem histórias macabras assim como tu tá tendo crise de escândalos. Tá tendo crise de escândalos. Crise de escândalo. Então nessa época aí o Fuxico ia ter matéria, até umas horas pra propagar, né? Ia. O Chico ia estar com estoque de matéria para um ano. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e Pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.